Bom dia. O meu TCC ele vai ser baseado na utilização de metais de sacrifício após soldas de tubulações em refinarias. Isso é uma proteção catódica. A proteção catódica ela se dá uma reação de oxidação em tubulações, ela se dá através da transferência de elétron, ou seja, ela é uma reação eletroquímica. Uma reação eletroquímica, o balanceamento dela é feito através das reações de oxirredução. O balanceamento não é feito através de uma oxidação, de uma reação normal, certo? Para as reações eletroquímicas, a gente tem que se basear no potencial de redução dos materiais envolvidos, tanto do material de sacrifício quanto do material que se deseja proteger. Ou seja, o potencial de redução do material que você deseja proteger, ele tem que ser menor do que o potencial de redução do material de sacrifício, certo? Um exemplo aqui é o ferro 2, né? O ferro 2, o potencial de redução dele é menos 0,44 e o potencial de oxidação dele é mais 0,44. Ou seja, se eu for colocar um metal de sacrifício para proteger o ferro, o potencial de oxidação tem que ser maior, ou seja, tem que ser maior do que 0,44, que é para justamente os elétrons que estão na atmosfera serem vinculados ao material de sacrifício, tá certo? Quando você localiza uma reação de uma tubulação oxidada, o procedimento para tirar aquela oxidação primeiro é a remoção da avaria. Você localizou a oxidação na tubulação, você vai ter que tirar aquela avaria ali, aquela oxidação, certo? Primeiro você vai começar com os procedimentos de segurança. Os procedimentos de segurança é inertizar toda a tubulação, o que passa nela. Você bloqueia antes e bloqueia depois da área que você quer fazer a manutenção dela, tá certo? Aí você bloqueando, depois de bloquear, você faz a chamada inertização. Ou seja, você vai tirar todo o material que está dentro daquela tubulação indesejado. Por quê? Porque você vai fazer um tratamento térmico naquela tubulação. Você vai passar, geralmente se usa vapor para inertizar o interior de tubulações. Um vapor a 400 graus proveniente de uma caldeira. Depois que for inertizado, você vai fazer o tratamento de superfície. Ou seja, você vai pegar a lixadeira, você vai remover toda aquela área. Se for uma tubulação que ela esteja comprometida todo o seu diâmetro, você vai ter que remover todo aquele diâmetro daquela tubulação ali que está avariada. Em seguida, você vai pegar a parte nova da tubulação e vai substituir aquela que está avariada. Ou seja, você vai fixar elas são tubulações chanfradas, com ângulo. Você, após fazer o tratamento de remoção da tubulação avariada, você vai fixar a tubulação nova. Quando você fixa ela, você coloca 4 pontos de solda naquela tubulação. Solda TIG, certo? E depois que você fixar a tubulação nova com a solda TIG, você pega a lixadeira com um disco de desbaste e desbasta aqueles pontos que você deu. Aí você começa o procedimento de soldagem, ou seja, com a solda TIG você faz o procedimento de raiz. Na posição 5G, você começa a posição de baixo para cima com a TIG e vai para o outro lado e começa do outro lado o outro procedimento de soldagem de baixo para cima com a tubulação com a solda TIG, certo? Essa na posição 5G. Quando você fizer todo o diâmetro da tubulação, você concluiu a raiz, certo? Depois que você concluiu a raiz, você vai fazer o enchimento e o acabamento com o eletrodo revertido. O eletrodo mais adequado seria o 7018, com amperagem de 150 a 170 ampere na retificadora de máquina de solda de eletrodo revestido, certo? A soldagem por eletrodo revestido, ela
em tubulações ela é a posição 5G, que são as tubulações que estão horizontais. As inclinadas elas são as 6G. Pode até ocorrer a necessidade de solda com a posição 6G, mas com mais frequência a 5G, certo? Até por facilitar, porque quando a tubulação está inclinada, às vezes você remove o antes e o depois da tubulação para evitar a soldagem 6G na posição 6G, que é a tubulação inclinada. Depois que é feita a soldagem, aí a raiz, o enchimento e o acabamento, é feita a verificação da qualidade da solda. A primeira verificação seria com líquido penetrante. Você coloca o líquido penetrante, depois revela e vê se ali, pela superfície, ocorreu algumas trincas. Em seguida, você faz um procedimento lá da raiz, que é a gamografia, que é através de semelhante a um raio-x, para você ver como é que está a continuidade da soldagem dentro da tubulação. Aí são dois procedimentos, a gamografia e o líquido penetrante. E o líquido penetrante ele vai verificar as descontinuidades ali na superfície da solda. A gamografia já vai verificar como é que está a qualidade da raiz. Depois que você fez isso aqui, quando você vai querer introduzir o metal de sacrifício, você tem uma tabela aqui que eu disponibilizei na página 10 do TCC, e você verifica o potencial de redução do metal de sacrifício. Ou seja, o potencial de redução do metal de sacrifício ele tem que ser menor do que o do metal que se deseja proteger, certo? De redução. Ou seja, o potencial de oxidação do metal de sacrifício ele tem que ser maior. Por quê? Porque o potencial de oxidação ele vai ter que ter a capacidade maior de atrair para si os elétrons que estão livres nas moléculas de oxigênio presentes no ar, para justamente evitar que a oxidação ocorra no material que você está desejando proteger. Depois que você identificar o potencial de oxidação do seu material de sacrifício, você faz a instalação em tubulações. O mais adequado seria em tubulações de utilidades, ou seja, em líquidos que não estejam inflamáveis. Por quê? Porque como é uma geração de oxirredução, ela pode gerar uma carga elétrica e pode gerar faísca para líquidos inflamáveis. Então, não vou recomendar para tubulações que transportem líquidos inflamáveis ou petróleo bruto, que ele não é tão inflamável assim, o petróleo com alta viscosidade. Depois de feita a identificação do metal de sacrifício, você primeiro pesa o metal de sacrifício, coloca na balança lá, você pesa ele primeiro, vê lá quanto é que está valendo a massa dele, antes da instalação. E depois da instalação, você deixa lá e fica verificando periodicamente como é que ele está, aquele metal de sacrifício. Quando você vê visualmente que ele já está com desgaste ali, já está com alguns pontos de oxidação, você faz um registro do intervalo da inspeção. Ou seja, você faz um registro a cada semana, você faz um registro a cada 15 dias ou a cada um mês, para verificar como é que está aquele metal de sacrifício. Quando for você achar a necessidade de substituir o metal de sacrifício, após a substituição, você avalia o peso do metal. Ou seja, como você pesou ele antes, você pesa ele antes e daqui, depois da sua inspeção, você pesa ele depois. Para você ver a evolução que está o nível de oxidação ali naquela sua área. Vai ter uma diferença de massa entre o antes e o depois, certo? E depois que é feita a avaliação, pesar o metal de sacrifício e elabora um plano de manutenção periódica. Com base nessas avaliações que você fez com uma pranchetazinha, você avaliou a cada 15 dias, a cada um mês, a cada 2 meses, você vai vendo isso e você vai fazer um plano de manutenção periódica, de substituição, que aí você já pode entrar no plano de manutenção daquela tubulação, certo? Você identifica a tubulação e vê quais são o período de substituição do metal de sacrifício. Embora que ele não esteja tão desgastado assim, você cumpre um período aproximado para que a sua tubulação seja protegida.
Porque o metal de sacrifício, apesar dele ter essas particularidades, é melhor ainda, mais viável do que a pintura após a solda, certo? Porque o enchimento e o acabamento é feito com a solda elétrica com o eletrodo revestido. E o eletrodo revestido, ele não tem a proteção adequada da atmosfera. Da atmosfera lá, que é a atmosfera de corrosão, né? Que é a chamada aqui no Ceará de maresia. Para isso, coloca-se o metal de sacrifício. Por quê? Porque se você, depois que realizar aquela solda de enchimento e acabamento e pintar ali, você pode estar envolvendo a sua solda, a sua tubulação com os elétrons indesejáveis e ele ficar lá dentro. E daqui a pouco a sua solda, ela vai, a oxidação, ela vai eclodir de dentro para fora. A solda vai criar bolhas, a pintura vai criar bolhas, e quando você remover aquela bolha, você vai ver que ali vai ser um ponto de oxidação. Ou seja, quando ela já sair visualmente ali, aquele ponto, é porque ela já penetrou muito naquela sua solda ali. Então, o mais adequado seria um metal de sacrifício para essas situações. Além do mais, aqui, meu nome é Antônio Simões Cavalcante, eu sou graduando em Engenharia Mecânica, a minha matrícula é 1991-6955 da Unicesumar. Um bom dia a todos e agradeço aí a compreensão de todos aí pela minha simplicidade aqui no meu quadro.